Ela que foi eleita prefeita de Aracaju, venceu a disputa nesse segundo turno, derrotando o Luiz Roberto, do PDT, com 57,46% dos votos. Seja muito bem-vinda aqui à nossa programação da CNN Brasil. Emília Correia já em tela conosco e parabéns pela vitória em Aracaju. Muito obrigada, bom dia a todos, estamos à disposição. Aracaju faz história nesse momento e certamente isso vai ser muito bom para a cidade. Bem, prefeita, então vamos trazer exatamente esse cenário de uma mulher na prefeitura de Aracaju, algo que nunca aconteceu. Queria primeiro a sua leitura com relação a esse momento da política e um pouco dessa ainda pequena presença feminina quando olhamos para a política brasileira. Ao que a senhora atribui esses números? Então, é um momento, como eu falei, um momento muito histórico para a nossa cidade, para Sergipe, a nossa capital. Ano que vem ela faz 170 anos. Nunca tivemos uma mulher prefeita. Então, dentro de um cenário político, inclusive, muito complicado, eu chamei aqui por muito tempo, desde a convenção, que seria furar a bolha do sistemão, porque é um grupo que está no poder há quase 30 anos, o mesmo grupo no poder, e isso ontem, nós estouramos essa bolha e, se Deus quiser, faremos uma gestão voltada para as pessoas, né? Eu sou defensora pública de formação, aposentada, sempre tratando dos menos favorecidos nos tribunais de júri, nos fóruns, e hoje eu vou poder aplicar muita coisa para os menos favorecidos. Quero uma gestão voltada para isso, principalmente no aspecto da saúde. Mas o cenário político aqui sofreu realmente, digamos assim, um choque de realidade. Foi uma campanha muito linda, muito ética, sem ataques, mas a defensora pública aqui foi atacada, a vereadora, que eu sou vereadora por 2 mandatos, foi atacada, a mulher, ou seja, o Brasil ainda precisa entender, logicamente, que a mulher deve estar em todos os espaços de poder, mas que não é fácil, embora seja a maioria no eleitorado, mas ela não consegue ser levada, ser eleita na mesma proporção. É uma proporção pequena, tanto nos parlamentos brasileiros, como também no executivo brasileiro. Mas a gente tem avançado, e isso é muito bom. Eu entendo que isso gera inspiração para outras mulheres, ambiente que prevalece a figura do homem, e não é fácil a mulher estar ali inserida, historicamente falando. Então, nós estamos muito animadas em todos os sentidos. Emília Correia, que é a prefeita eleita em Aracaju. Pedro Venceslau, nosso analista, também participa dessa conversa. Pedro. Prefeita, parabéns pela vitória. Gostaria de saber qual foi o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro na sua campanha, se foi uma força política relevante e se a senhora ainda acredita que ele é o grande líder da direita brasileira ou o governador de São Paulo, Tarcísio, também desponta como possível candidato a presidente em 2026. Eu entendo que o presidente Jair Bolsonaro continua sendo o grande líder da direita. A participação dele aqui foi uma participação apenas de apoio à nossa candidatura, por fazer parte do PL, que é o partido que ele também faz. Mas aqui, ao contrário do que se imaginava, não houve, tentaram fazer uma polarização muito grande nessa questão ideológica de direita e de esquerda, mas eu acredito, Pedro, que como o nosso trabalho é um trabalho de muito tempo e foi um trabalho com coerência, eu fui para a vida partidária, a política partidária, só em 2012. São 12 anos, mas tinha um trabalho muito forte. Acho que a figura da mulher, a figura da Emília Correia aqui em Aracaju prevaleceu, mas o apoio, inclusive gravado por vídeo do presidente Jair Bolsonaro, foi importante em termos da questão da direita, daqueles eleitores que entendem que a palavra dele, a recomendação dele é importante. Mas nós trilhamos uma campanha aqui que não foi polarizada, não conseguiram, digamos assim, nem a esquerda não conseguiu mostrar que seria uma bolsonarista e tal, embora a gente tenha os mesmos princípios e valores dentro do que se prega, né? Eu tenho aqueles princípios da direita, mas eu entendo também que é momento de união,
porque eu penso que essa separação não leva os serviços sociais. Aracaju, por exemplo, é uma capital que tem um transporte público terrível, sucateado, a saúde está largada. Então, eu entendo que o povo de Aracaju viu o momento de cuidar dessas coisas, né? E ser cuidado por uma mulher que eles já conheciam através da Defensoria Pública, através da vereança. Eu faço programas de rádio e televisão ensinando direito às pessoas, e essa figura acabou prevalecendo na confiança dos aracajuanos e aracajuanas. Então, a gente tem que cuidar da cidade, das pessoas. A questão da ideologia, muitas vezes, apenas divide e não chega na prestação necessária para o povo. Prefeita, parabéns pela sua vitória. Pedro Duran aqui, um prazer conversar contigo na CNN. Eu queria mudar um pouquinho de assunto para poder trazer uma imagem que viralizou nas redes sociais depois da sua comemoração, que foi a senhora maquiada de leoa. Temos aí a imagem para mostrar esse momento descontraído da prefeita de Aracaju. Podemos colocar a imagem? Aí, boa. E aí você aparece lá, prefeita, dançando, fazendo uma referência à tribo de Judá, enfim, tem toda uma comemoração que ficou bastante, circulou, né, viralizou nas redes sociais essa maquiagem, essa festa toda. Mas isso chama atenção, prefeita, para essa questão do voto evangélico, que ainda é um grande debate hoje no Brasil, quando a gente mistura política e religião, e há uma comunidade crescente e bastante fervorosa do público evangélico. Como é que a senhora avalia essa presença do eleitor evangélico na tua campanha, na tua candidatura, o público cristão, o eleitor cristão, e como é que a senhora prevê que isso possa impactar, por exemplo, o cenário do ano de 2026, quando a gente vai ter eleições presidenciais? Olha, Pedro, eu até agradeço por essa pergunta. Eu tenho um pensamento diferente sobre essa questão de religião, de política. O que eu me expressei ali foi da minha fé. Eu sempre fui cristã, evangélica desde criança, de berço. E a minha fé é exatamente no leão da tribo de Judá, que é Jesus, né? Então, eu acho que é importante que todos tenham uma análise, cristãos como todos os credos, da importância da política. Por exemplo, no primeiro turno, nós vencemos no primeiro turno, mas teve um apoio de algumas igrejas para uma outra candidata, e não atrapalhou que a gente vencesse no primeiro turno. Eu acho que a força de cada voto, de cada cristão, de cada credo no voto é importante. Acho que também, e fé é um momento, fé é uma coisa muito de foro íntimo, em quem você crê, qual é o Deus que você crê. O meu é Jesus, né? É o leão da tribo de Judá, por isso que a gente fez aquilo. E é uma coisa que eu respeito muito, o credo de todos, porque isso faz uma diferença. Agora, o voto dos evangélicos tem crescido, mas a gente também tem que apurar em que sentido, em que direção. Foi muito importante. Para mim, cada voto é importante. E eu não quero nunca, por exemplo, utilizar, né, eu uso da minha fé para propalar o meu Deus, mas eu não quero utilizar, por exemplo, igrejas, nem a fé dos cristãos, nesse sentido de manipulação. A gente, às vezes, vê muito isso. Eu acho que todos são livres, cristãos ou não cristãos, para escolher os seus gestores, os seus parlamentares. Eu sigo nessa linha, mas cada voto, para mim, é de muita importância. E essa fé que você viu ali, através da leoa, né? Através da leoa, é para cuidar mesmo da cidade, com a fé que eu tenho em Deus. Eu digo sempre, se eu me tornasse conhecida por alguma coisa, eu gostaria de me tornar conhecida como uma mulher de fé, porque ela me sustentou em vários momentos, a fé nesse Deus, mas isso sem discriminar, nem separar ninguém por causa do credo. Emília Corrêa, prefeita eleita de Aracaju, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa conosco. Mais uma vez também, parabéns e bom trabalho aí em Aracaju.